Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão aqui da AWS. Espero que estejam desfrutando o evento, o terceiro dia. Quem está cansado, meio que de ressaca, Rio de Janeiro, o negócio não é brabo, né? Beleza. Galera, então eu estou aqui hoje para falar a respeito dessa experiência de arquitetura orientada a eventos que nós, do time de serverless da AWS, especialistas globais, construímos para colocar nas feiras, que é o Serverless Presso. A ideia dessa talk aqui hoje não é só falar a respeito do Serverless Presso, mas eu também quero trazer algumas lições aprendidas, alguns padrões de design que vão acelerar e vão auxiliar na tomada de decisões que vocês também têm nas aplicações que vocês estão construindo, seja ela startup, seja enterprise, porque são várias lições que nós aprendemos e vários padrões de arquitetura nesse novo modelo de arquitetura orientada a eventos, utilizando o serviço serverless. O meu nome é Peterson Larentes, eu sou arquiteto de soluções especialista sênior na AWS, sou responsável pela toda a região da América Latina, do time de especialistas serverless, tá? E eu estou aqui para fazer esse trabalho de trazer mais forte a comunidade serverless dentro dos eventos, para tudo isso que a gente pode fazer com essa arquitetura que consegue focar mais na experiência de desenvolvimento, consegue entregar mais valor com menos carga operacional, tem os seus trade-offs, nenhuma tecnologia é bala de prata, e eu quero contar um pouco a respeito de como que nós fizemos o Serverless Presso. Vou falar a respeito do Serverless Presso, na sequência vou contar como que ele foi feito, vou contar a jornada de desenvolvimento. O que a gente fez primeiro, o que depois a gente fez em segundo, quais foram os testes que nós precisamos fazer, o que funcionava, o que não funcionava, até chegar na parte mais interessante, que são os padrões de arquitetura. O que nós realmente implementamos. Que os padrões de arquitetura que nós utilizamos são mais importantes do que os serviços que nós utilizamos. Os serviços, eles são serviços que trazem para a gente uma facilidade para adotar um padrão de arquitetura. Porém, sair falando de serviço da AWS, SNS, SQS, Step Functions, Event Bridge, não é essa a pegada. A pegada é falar a respeito primeiro dos padrões de arquitetura. O que a gente precisa? Precisa de um tópico, precisa de um bus, precisa de uma fila, precisamos de um workflow, de um orquestrador, tá? Então essa é a parte que eu quero investir mais tempo. Eu já fiz algumas demos, né, de várias palestras. Agora sim, fazer uma sessão que a demo está acontecendo aqui na minha frente, eu estou olhando para ela enquanto está rodando, é a primeira vez. Quem aqui pegou um café no Serverless Presso já? Bom, convido a todos, quem ainda não pegou, ir lá. O que é o Serverless Presso? O Serverless Presso é uma solução de Smart Coffee orientada a eventos, construído com serviços serverless da AWS. A primeira vez que nós rodamos o Serverless Presso foi no reInvent de 2021. Nós conseguimos pedir, fizemos 1.900 cafés. No Web Summit de Lisboa, passamos esse número de muito longe. Fizemos mais de 3.600 cafés em 3 dias. O número de café para a quantidade de baristas é alto. Para uma arquitetura igual a essa, não fez nem cócega na nossa infraestrutura. Super tranquilo, tá? Então a gente está rodando com esse café smart, orientado a eventos, serverless, muitas conferências do mundo. E como que funciona? Primeira coisa, o cliente escaneia um QR Code. Depois que ele escaneia o QR Code, pelo celular, através de um navegador, não tem um aplicativo instalado, tá? O próprio navegador, uma aplicação em Vue.js, ele faz o pedido. Pega um expresso, um cappuccino, um mocha. Depois esse pedido, ele aparece no tablet do barista. Então tem um tablet do barista que ele vê o pedido que foi feito e o barista controla. Preparado, e o cliente recebe uma mensagem de uma maneira interessante que nós fizemos, não é push, é de uma outra maneira. Ele recebe a notificação no celular dizendo: o pedido está pronto, pode retirar. Tá? Então esse é o fluxo normal. O primeiro aplicativo é a parte do QR Code, então o que nós chamamos de Display Web App. Então tem esse QR Code, que ele fica aparecendo de tempos em tempos, pela quantidade de cafés que nós temos disponíveis, porque o barista ele configura a quantidade de cafés que ele consegue fazer. Consigo fazer de 10 em 10, consigo fazer de 15 em 15, consigo fazer de 8 em 8. Eles escaneiam um QR Code e aí aparece o aplicativo no celular para começar a fazer o pedido. Temos também o aplicativo de pedido, que é o que aparece no nosso celular, que é uma aplicação web. Essa aplicação web, primeiro o cliente escolhe qual que é o café, qual que é a bebida, aparece o número do pedido, aparece que o pedido está sendo preparado e aparece que o pedido está sendo pronto. Então vejam como é reativo.
A cada mudança de estado que o barista faz no tablet, o cliente recebe em tempo real o que está acontecendo. Então isso é muito poderoso. Imagina num restaurante e muitas outras coisas, você podendo mandar o cliente ir para um lugar, ó, vai para uma fila tal, agora está pronto o seu serviço, vai estar pronto daqui a 5 minutos. Libera a fila dentro do estabelecimento, por exemplo. E finalmente, o barista. A aplicação do barista também é um Kanban super simples, onde consegue aparecer os pedidos, tem um timer também que mede o tempo dos pedidos, coloca para fazer o pedido, coloca que está preparado, e isso conversa com todos os outros sistemas. O aplicativo do barista, ele manda as informações para o aplicativo de que está pedindo, manda as informações para o aplicativo que está tendo o próximo scan de QR Code, porque tudo isso tem que funcionar numa harmonia. Né? O que está no tablet, o que tem no QR Code, tudo isso tem que estar funcionando. E a pegada legal dessa aplicação é que nós não fazemos isso nada síncrono. A única parte síncrona que tem é o scan do QR Code. Depois disso, é totalmente assíncrono, orientado a eventos. O que é algo que comumente, quando eu vejo isso em toda a América Latina, falo com clientes da América Latina e até mesmo um pouco nos Estados Unidos eu converso também. Não são muitos clientes que tomam logo de cara decisões assíncronas, começa muito com síncrono. Request, response, polling. Então vou mostrar para vocês o que a gente começou a fazer. O que nós utilizamos? Utilizamos o Amplify, API Gateway, DynamoDB, EventBridge, Step Functions, IoT Core e AWS Lambda. Galera, eu não vou entrar aqui no deep dive de cada um desses serviços, tá? Porque não dá tempo. Mas tem uma galera ali, ó, que depois vocês podem ir lá direto neles, tirar qualquer tipo de dúvida. O pessoal sabe muito a respeito desses serviços, tá? E aí, quais foram os nossos tenets? Isso é algo importante, né? Quais são os tenets? Quais são as nossas decisões de design? Primeiro, nós queremos fazer algo que... Eu assisti ontem uma talk do GitHub, um figurão lá do GitHub, eu acho que foi o CEO, o CTO, uma maneira assim. O cara fez um live code de 18 minutos com um Copilot. Sensacional, top. É a hora do time de desenvolvimento ter mais força, conseguir entregar muito mais. O que nós usamos aqui é o mesmo princípio. Nós queremos fazer uma solução que seja extensiva, com mínimo esforço e que tenha um pouco código. O mais low code possível. E isso não é um bad pattern. Porque há um tempo atrás era visto isso como um bad pattern, porque tinha a solução muito ruim que gerava código no lugar da pessoa. Mas não é sobre isso, nós não estamos fazendo alguma coisa que gera código pela gente e coloca lá como outros serviços que tiveram. Nós estamos usando ferramentas melhores que fazem trabalho que a gente não precisa fazer no código. Por exemplo, para que eu vou construir algo que roteie evento, sendo que existe um roteador de evento construído por um time de engenharia global? Para que eu vou fazer um serviço que orquestra, cheio de if, else, um código macarronada dentro do meu código, sendo que tem um serviço de orquestração? Então, a respeito disso, de ganhar essa velocidade de desenvolvimento, para quando um desenvolvedor precisar realmente codar, que seja um código que tenha valor, que seja algo que realmente faça diferença, que um ser humano está resolvendo um problema novo, e não algo recorrente. Então, são alguns dos princípios que nós tivemos, sem contar dos princípios de Clean Code, que a gente quer arquitetura orientada a microserviços, junto com a arquitetura orientada a eventos, cada time podendo desenvolver, porque começamos em duas, três pessoas, mas a AWS quer colocar isso para a comunidade toda desenvolver. Então, também, a arquitetura, muitos de vocês sabem que a arquitetura influencia em como que você constrói os times. Se você tem uma arquitetura acoplada, muito provavelmente você vai ter times também acoplados. Você não vai conseguir ter times trabalhando em paralelo para que cada um consiga fazer um deploy separado e tudo mais. Então, esse tipo de arquitetura também deu para a gente essa flexibilidade. Esses eram os nossos princípios. E o workflow, agora que a gente começou a descer para começar a fazer mesmo, qual que era o workflow? Então, beleza. O cliente escaneia o código de barras ou o QR Code, a gente ainda não tinha muita certeza como que seria. Depois, ver se a loja está aberta, porque o barista consegue fechar e abrir a loja. O barista precisa, por exemplo, ir no banheiro, fazer alguma coisa, fecha a loja. Depois a gente vê se o barista ele tem capacidade o suficiente para fazer os cafés que estão sendo pedidos. Espera se o cliente conseguiu fazer o pedido em até 5 minutos, mais do que 5 minutos, timeout. Gera o número do pedido, vê se o barista consegue fazer o café até 15 minutos, mais 15 minutos, timeout. E gera e
faz todo o gerenciamento da conexão entre os clientes. O que o cliente está fazendo, quantas conexões tem que fazer todo o handler disso. Pensamos assim, e aí, vamos colocar tudo dentro de como que seria isso no pseudocode? Vamos colocar dentro de uma aplicação, fazer um monte de if else? Não é uma boa ideia, né? Colocar tudo no mesmo lugar. Eu entendo mesmo que muitas startups começam assim. Quantas empresas começam com uma stack LAMP, por exemplo, vai lá, faz PHP, faz uma Apache, tem um SQL, beleza, tranquilo. Mas aqui a gente já tinha um conhecimento para começar de um jeito diferente. Então, o primeiro serviço que foi o core para nós foi o Step Functions. Quem aqui conhece a AWS Step Functions? Em a nutshell, rapidamente, Step Functions é um serviço orquestrador serverless da AWS que é capaz de construir fluxos dinâmicos com muitas funcionalidades. E o mais legal do Step Functions é que inicialmente ele foi feito para orquestrar chamadas Lambda. E agora ele consegue orquestrar muitos serviços da AWS sem a necessidade de ter uma Lambda. Então nós vamos orquestrar o workflow com um serviço de orquestração. O que é algo relativamente novo no mercado, porque os serviços que faziam isso de BPMN e esse tipo de coisa eram ferramentas pagas, que você tinha que ter um fluxo disso mesmo. Agora imagina, eu já tenho um workflow, muitas vezes eu tenho ferramentas de observabilidade para conseguir gerar esse workflow para eu poder ver o passo a passo que esses componentes estão falando dentro de um único domínio. Porque o workflow não pode ser domínios distintos. Não posso ter, por exemplo, um workflow que está, por exemplo, dentro do mesmo workflow, por exemplo, um domínio de marketing e o domínio do barista. Aí, dentro do mesmo workflow, gera acoplamento. Agora, por exemplo, dentro do workflow do pedido do barista, pode ser um workflow. É ótimo, já tem uma observabilidade logo de cara. Esse foi o primeiro serviço que nós pensamos. E aí, como que nós fizemos a jornada? Pensamos nessa jornada. E uma coisa interessante, né? Fomos construindo o fluxo. E algo que é uma lição, é uma lição assim, na prática, que você vê isso acontecendo fisicamente, mas é algo que acontece também virtualmente, é o seguinte: Step Functions, Lambda, DynamoDB, Amazon API Gateway escala virtualmente limitado. Porém, os baristas, eles não escalam virtualmente limitado. E muitas vezes nós colocamos componentes de arquitetura que escalam muito, conectados com um componente que não escala tanto. Por exemplo, pluga um API Gateway com uma Lambda, depois pluga uma Lambda com um banco de dados relacional. A Lambda escala muito, o relacional escala na mesma velocidade que o banco, escala do mesmo tanto que o banco, escala no mesmo modelo de custo que um banco, não escala. Pode escalar muito mais caro, então é necessário um buffer no meio para conseguir tirar essa sensibilidade de escalabilidade na primeira camada para não ir para a segunda, para você ter a parte assíncrona, um buffer. E é isso que nós fazemos, nós colocamos um throttle artificial para que a gente consiga pedir os cafés, só que aí, baristas, como é que está a capacidade? Deixa os baristas decidirem. Eu vou lá decidir para o barista quantos cafés eles conseguem fazer? Ele que sabe, estou conseguindo fazer 15, estou conseguindo fazer 18, está saindo muito moca, está saindo muito cappuccino. Então ele faz essa configuração e a gente reflete essa configuração dentro do fluxo. O fluxo, ele está prevendo isso. Essa é a versão 1 que nós tivemos do workflow. Essa foi a primeira versão do workflow. Veja que tem ali umas oportunidades de melhoria. E essa é a primeira versão que nós construímos. Olha como que foi a nossa experiência de desenvolvimento. Aqui é importante. Nós não fizemos nada de front-end, zero front-end. Aqui nós estamos um componente de orquestração e um componente de coreografia. Temos um bus de eventos. Porque, veja, tem lá o fluxo, mas como que starta o fluxo? O evento chega no bus e o bus ativa o fluxo. A hora que o fluxo termina, o fluxo volta para o bus, dizendo, terminei. E o bus tem que ter um jeito de falar de volta com a tela, de falar de volta com os clientes, de falar de volta com o app do barista. Então, o que nós fizemos até aqui foi isso. Depois, pensamos um pouco melhor no aplicativo de QR Code. E esse aplicativo de QR Code tem algumas partes interessantes. Primeiro, não dá para colocar um QR Code só para toda a feira. A cada vez que um novo QR Code é gerado, é um novo ID. É um novo ID. Porque, se imagina, o Web Summit aqui, aí todo mundo tem o QR Code, está pedindo café de casa, né? Então, foi lá, mudamos isso. E também, nós temos um intervalo de 5 minutos para gerar esse QR Code ou a quantidade de cafés. O cara já pediu 10, 15 cafés, o QR Code ele é trocado. E isso é um serviço que nós plugamos, veja,
nós plugamos isso numa arquitetura orientada a evento. Então, a hora que o cliente, olha que interessante, o cliente escaneou o QR Code com sucesso, emitiu um evento para iniciar o fluxo. E o fluxo conversa de volta com eventos e aí tem que dar um jeito de voltar para a tela. Por enquanto não está implementado isso ainda. Usamos, e aqui algumas decisões de design bem importantes. O aplicativo que gera o QR Code, ele precisa minimamente conversar com uma Lambda Function, salvar alguma coisa no DynamoDB. E o aplicativo que faz o pedido mesmo, porque o aplicativo que gera o QR Code está lá para a galera escanear o QR Code. Depois que faz o pedido com o QR Code é outro aplicativo, é outra aplicação. E essas aplicações, elas precisam se conversar, eu faço a geração desse QR Code e eu faço um algoritmo de token, de bucket token. O que é esse algoritmo de bucket token? Eu tenho, dentro da tabela do DynamoDB, quando gera um novo QR Code, eu salvo no DynamoDB com a quantidade de cafés disponíveis. E essa quantidade de cafés disponíveis, a cada vez que é realizado um novo pedido de café, eu decremento esse QR Code, para eu conseguir lidar com um problema computacional que se chama Race Conditions. Então eu tenho esse bucket. E isso é muito legal porque vários serviços da AWS por debaixo dos panos para escalar, utiliza algoritmo de tokens, para conseguir dar escalabilidade e conseguir dar boost também para algumas arquiteturas. Utilizamos esse padrão. E aí tinha o CRUD, né? E aí? E o CRUD? Como que era o CRUD? Para poder fazer a gestão dos pedidos. Gestão dos pedidos, e aí? Vamos fazer um microserviço só? Vamos fazer um microserviço com REST APIs? Tem que criar pedido, tem que gerenciar pedido. Saímos com a primeira versão. Então, a primeira versão, sabemos que temos um bus, não vamos fazer nada assíncrono, temos um bus que faz uma parte assíncrona, colocamos ou emitimos um evento de criar um pedido, atualizar um pedido, ler um pedido. Nós fazemos isso de maneira assíncrona. Agora, dentro desses microserviços, nós também temos um DynamoDB. E aqui, galera, eu sei que tem muitas pessoas que estão vendo algum desses serviços pela primeira vez. Quem conhece um pouco mais avançado, por exemplo, de DynamoDB, aqui está usando o Global Secondary Index para ter uma view materializada da consulta que eu preciso pegar para no momento de trazer os pedidos. Eu sei que para alguns de vocês isso soou grego, mas tranquilo, tá? Imagina que é só uma view materializada, algo que eu deixei no DynamoDB pronto para ler, que diminui muito a latência. Quiserem saber mais disso, eu posso explicar ali depois, pode falar comigo, o tempo que precisar. E aí, na sequência, fizemos um CRUD muito convencional, né? Ah, beleza, o que a gente chama assim, a API REST Serverless, delicinha de mexer. API Gateway, Lambda, Dynamo, nossa, muito boa essa stack. Porém, veja, aqui tem algumas coisas que começou a aparecer código repetido. Então a gente atualizava o DynamoDB, depois tinha que dar um resume na Step Functions, porque o flow ele startava, e quando o flow startava, a gente pausava o workflow. Então o código ficou parecido. E a gente falou assim, putz, tem algo que a gente pode fazer. A primeira coisa que nós fizemos é integração direta, ó, a Lambda ali sumindo. Para quem ainda não sabe, o Amazon API Gateway ele consegue conversar diretamente com alguns serviços. Então nós removemos algumas lambdas, colocamos dentro do Amazon API Gateway um template de VTL, que é o Velocity Template, que faz a conversão e tirou isso de dentro do Lambda. O que já deixou a nossa arquitetura eficiente de custo, que é um dos tenets que nós tínhamos, ter arquitetura eficiente de custo. E o mesmo fizemos também para inicializar o fluxo. A gente não precisava de uma lambda para iniciar o fluxo. Pode iniciar o fluxo diretamente via API Gateway. Depois nós evoluímos isso. Isso é uma coisa que eu vou falar um pouco mais para frente. Nós evoluímos as 4 APIs CRUD, nós evoluímos para uma arquitetura de um CRUD via workflow. Vejam que o workflow ele tem as 4 operações. Criar, atualizar, e de 4 lambdas que nós tínhamos, só tem uma agora. O Step Functions agora está chamando diretamente os serviços. E nós observamos que quando fizemos isso, diminuiu inclusive a latência. 4 lambdas demorava mais do que fazer esse fluxo sem precisar ter lambda. As chamadas das SDKs que o Step Functions faz diretamente tem uma latência menor do que o código que eu executo dentro da minha SDK, que foi feito em Node, por exemplo, tá? Isso aqui a gente explora um pouquinho depois.
Agora a parte mais interessante na minha opinião, tá? Como fazer uma arquitetura orientada a eventos com o front-end reagindo ao evento. Isso é uma das coisas mais difíceis. O back-end orientado a evento não é muito difícil de implementar. É rápido de entender, fácil de explicar, fácil de visualizar. Agora, para o front-end tem alguns desafios. Qual que foi a nossa ideia? Imagina o seguinte, eu tenho esse pedido e é tudo assíncrono, lembra? Então, fiz o pedido, é de maneira assíncrona, deu um EC e voltou. O cliente, como que ele sabe? Como que o cliente sabe o que aconteceu? Se o serviço A processou, se o serviço B deu erro, não sabe, ele só foi lá e fez um EC, só colocou o pedido. Tem alguns patterns que muitos utilizam. Esse primeiro pattern aqui, a gente pode dar uma brasileirada nele e chamar assim de criança irritante. Que você fica perguntando, e aí, tá pronto? E aí, chegou? Já chegou? A criança lá no banco de trás. E aí, chegou? Chegou? Então imagina o seguinte, o que isso significa na prática? Tá? Significa que tem uma aplicação que fica fazendo polling. Então imagina que eu poderia ter um JavaScriptzinho no app do cliente que fica fazendo polling, perguntando, e aí, tá pronto? E aí, tá pronto? E aí, tá pronto? E isso, num ambiente de concorrência, de problema computacional, se eu coloco um poly de 1 minuto, provavelmente eu vou ter um range de 2 a 3 minutos, porque cada celular tem o seu tempo e tem uma desincronização. Geralmente resolve isso diminuindo o tempo, diminui para 10, para 5 segundos, mas isso aumenta o custo ou exponencialmente da sua arquitetura em escala, porque você tem muitas requests vazias. E na nuvem você paga o quanto usa, e paga o quanto usa mesmo. No ambiente on-premises, quando você tem isso, você não percebe quanto isso custa. Agora na nuvem, se você tem esse tipo de coisa, o billing aparece quase que imediatamente. Então esse tipo de arquitetura não é ideal, principalmente para escalar. Estamos querendo fazer algo que consiga lidar com milhares de transações simultâneas por minuto. Então o custo é muito importante. O custo de $0,01 para cada request. Na sequência, nós temos algo melhor. Faz a chamada e a aplicação que recebeu a chamada, ela devolve, dizendo, ó, tá aqui o dado. Está aqui o seu pedido. E como que isso foi implementado? Utilizamos IoT Core para Real-Time Messaging. Aqui é algo um pouco diferente. Geralmente, as aplicações utilizam ou o WebSocket convencional ou Push Notifications. O WebSocket é uma ferramenta útil para quando o aplicativo está aberto. Então o aplicativo está aberto, eu converso com o meu cliente através de WebSockets, porque o aplicativo está aberto, a pessoa está olhando para a tela. Agora, se a pessoa fecha o celular, a Push Notification pode ser mais eficiente, porque eu preciso chegar com uma notificação. Qual que é mais caro, Push Notification ou WebSocket? Push. Então, tenho que usar de uma maneira certa. O IoT Core é um serviço da AWS que implementa o WebSocket para MQTT. MQTT é um protocolo que é utilizado para conversar com serviços IoT de baixa latência, de payloads pequenos. E vocês podem olhar para o IoT Core como se fosse um bus de WebSocket serverless. E olha como isso funcionou. Porque vejam, né? Só uma coisa que eu esqueci de explicar. O aplicativo, ele está reagindo ao evento. O barista, ele vai lá e colocou preparando. O aplicativo da pessoa que está lá olhando, preparando. Coloca pronto, pronto. Se eu vou lá e fecho a loja, todo mundo que está com a loja aberta aqui, fecha a loja na hora. Se eu tiro o leite, porque faltou o leite aqui, sai o leite para todo mundo. Essa é a arquitetura que nós utilizamos com o IoT Core. Veja que a subscrição, isso acontece no momento que a gente escaneia o QR Code. Olha que interessante. Olha que interessante, para quem está ouvindo alguma dessas coisas pela primeira vez, são algumas coisas que são fáceis de lembrar. O WebSocket, um protocolo HTTP de canal bidirecional. Ao primeiro momento que eu consigo escanear o QR Code, eu inscrevo um ID único do usuário dentro desse tópico. Então, como se fosse um tópico para cada celular, para cada cliente. Ah, isso parece um bad pattern? Não é um bad pattern. Isso é feito com milhares de requisições com IoT em fábricas. Isso que a gente está fazendo não faz cócegas no serviço. Isso é feito para escalar muito. Então, cada pessoa escaneou o QR Code,
ele já abre uma conexão de WebSocket e está inscrito dentro de um canal único. Então, a partir desse momento, eu tenho um canal de comunicação direta com cada um dos subscribers que escanearam o QR Code. E isso me dá muitos poderes, porque a partir desse momento eu tenho um serviço que eu consigo entregar qualquer tipo de notificação, consigo alterar a tela do cliente por completo. O app está sendo feito em Vue.js e a gente manda um JSON e o JSON chega no tópico, o tópico envia para o celular via WebSocket, eu consigo mudar a tela por completo. E isso traz muitos padrões. Como, por exemplo, um padrão que é chamado de fanout. Eu tenho, por exemplo, as subscrições individuais. Cada um de vocês tem o seu tópico, que eu mando uma mensagem, por exemplo, o pedido 10 foi executado. Não é para vocês receberem que o pedido 10 foi preparado, só quem é o dono do pedido 10. Mas se eu fecho a loja, eu preciso que todos que escanearam o QR Code recebam que a loja foi fechada. Então eu tenho essa maleabilidade. Eu tenho tópicos individuais, eu tenho tópicos que são múltiplos, então eu consigo fazer esse padrão de fanout, mandar em um lugar só, com uma única requisição e espalhar para todos os meus clientes que estão conectados. Bem legal, né? E como que faz para implementar isso? Gente, é fácil, tá? Isso aqui é pseudocódigo, mas é simples. É uma SDK da AWS em JavaScript que a gente praticamente tem 3 métodos. Tem um método que quando você se conecta, então imagina, clicou no QR Code, voltou uma mensagem dizendo o seguinte, ó, brother, você está conectado, está pronto, a sua conexão de WebSocket está estabelecida. Depois tem o sucesso quando chega o canal, o método de chegada de qualquer atualização e um método para fazer algum tipo de gerenciamento de falha, quando tem algum erro. E isso é o que nós colocamos. Veja como a arquitetura ela vai crescendo. Nós vamos adicionando novos serviços sem mexer e sem quebrar o que está pronto. É algo bem importante. Agora a gente tem o Publisher Microservice, que a única responsabilidade do Publisher Microservice é falar com a IoT Core e reagir a todos os eventos. Então aqui agora, todos os meus sistemas que estão reagindo a eventos, a Step Functions, Dynamo e muitos outros sistemas que podem ter por aqui, sempre que emitem algum evento e querem que a tela reaja, basta emitir um evento que tenha um match com o Publish Service. Ele bota um evento que tem um match com o Publish Service, o Publish Service manda para quem precisa mandar. Atualiza todos os clientes, atualiza somente o app, atualiza somente o barista. Algo muito poderoso mesmo. E algo que é bem interessante. Eu pulei alguns aqui, tá? Mas é só para dar a explicação completa. Eu não preciso ficar utilizando só o WebSocket ou REST. O legal é fazer os dois. Para coisas um pouco, imagina, o QR Code, a leitura do QR Code eu não faço com REST, com WebSocket. Eu faço com REST, algo mais tradicional, Request e Response. E algumas outras coisas que eu quero fazer uma atualização, que eu preciso mandar para o cliente, aí eu estabeleço o WebSocket. Um padrão bem interessante, tá? Fazer a utilização dos dois tipos, utilizar esses padrões de arquitetura da melhor maneira possível. E essa foi a arquitetura final, resumida, tem mais coisas aí. Essa foi a arquitetura final. Tem um primeiro orquestrador, tem um bus de eventos e tem os principais microserviços, tudo serverless. Algumas lições. Eu estou falando aqui há algum tempo a respeito de eventos. O que é um evento? Né? O que é um evento? Porque o pessoal fala, evento. Arquitetura orientada a evento, arquitetura baseada em evento. Primeiro, tem uma diferença de uma arquitetura orientada a evento e uma arquitetura baseada em evento. Quem me procurar ali depois com a resposta certa, tem café free o dia todo. A diferença entre uma arquitetura que eu tenho um pensamento do que é um evento é um estado imutável que acontece e que não pode mudar, é no passado, é um acontecimento, pedido realizado. E aí imagina o seguinte, eu estou começando a fazer orientação a evento. O que eu vou colocar no evento? Será que eu vou fazer um evento mais
fininho, com pouca informação, dizendo, ó, pedido realizado, o ID do cliente é esse, o cara pediu um café, a pessoa pediu um café? Ou será que eu coloco o máximo de informações que eu posso no evento? Quanto mais informações, melhor. Coloco tudo que... Porque vai saber, né? Não sei se eu vou aproveitar depois. Qual que é o melhor? Qual que é melhor? Quem acha que é melhor ter um evento grande para ter melhor reaproveitamento? Levanta a mão. Alguns. E ter um evento menor e colocando as coisas conforme vai precisando. Esse é o pattern que nós recomendamos. Porque se coloca um evento, imagina o seguinte, um evento tem uma gravidade computacional, palavra bonita, né? Mas é interessante que resume bem o que é. Se você tem um evento muito grande e esse evento ele começa a salvar as coisas, imagina, eu estou produzindo um grande evento, tem sistema que vai salvando isso no banco de dados. E aí o banco de dados vai crescendo de acordo com a quantidade de evento que eu estou emitindo. Então é algo que a gente tem que pensar. Quais os eventos que a gente deve gerar? E algo que também é interessante, a gente está gerar evento, olha só, o tamanho do evento é uma coisa, agora os eventos que nós estamos gerando, nós geramos muitos eventos. E temos eventos que estão sendo gerados, estão sendo publicados no Buzz, que a gente ainda não está nem usando. Mas a gente está publicando lá no Buzz, porque aqui sabemos que vamos usar, vamos aumentar isso e tem times desenvolvendo mais funcionalidades. E também qual que é a morfologia do evento. Como que nós vamos chamar? Então está chamando o microserviço e a tarefa que está sendo feita. Por exemplo, Order Placement, Order Service, Order Placement. Na sequência, outro padrão de design, Amazon Event Bridge, nosso bus de eventos. Usar um único bus de eventos ou usar 2 bus de eventos? Nós começamos com um single bus e depois nós mudamos, nós colocamos 2 bus. Para poder ter melhor observabilidade, para ter melhor gestão, para que a gente consiga dividir as coisas entre domínios. Porque o Bounded Contest do domínio é muito ditado pela coreografia do seu bus de eventos. Bus de eventos separados significa que são domínios completamente distintos. E como que faz para descobrir os eventos? Como que faz para versionar os eventos? Se você muda muito o evento, você quebra quem está consumindo. O Amazon Event Bridge também tem uma funcionalidade de fazer discovery dos eventos. Ele faz a versionamento, ele mantém o histórico dos eventos para que você tenha versionamento dos eventos. Olha o tanto de coisa, né, que vai aparecendo. E uma das coisas que eu acho mais legal, eu sou um cara que eu adoro teste. Teste para mim é algo que me deixa muito feliz e calmo quando eu vou dormir. Nós podemos fazer os testes através de eventos. A gente não precisa mais ter um artillery ou algo do tipo para fazer requisições. Nós construímos um Robot Testing Service que facilmente consegue emular muitos pedindo café, consegue emular o barista, consegue emular muita coisa. E o Event Bridge ele tem também uma funcionalidade chamada de Archive Replay. Eu consigo guardar os eventos que acontecem. Então uma coisa que é interessante, nós estamos guardando os eventos do Web Summit. Para quando eu for colocar uma nova funcionalidade e eu quiser fazer um teste, eu utilizo uma massa produtiva que aconteceu no evento para rodar o teste. Olha que bacana. A comunicação entre os microserviços aqui é uma regra. Comunicação entre microserviços não é direta, não é síncrona. Os serviços se comunicam através do bus do evento. Um microserviço precisa falar com outro microserviço é através de evento. Nós não fazemos algo que tenha um consumo imediato, gerando acoplamento, uma arquitetura totalmente orientada a eventos. Outro padrão também é o seguinte, isso quem está trabalhando já na nuvem é algo que se flagra, fala assim, e agora? Coloco somente um CloudFormation, Terraform, SAN, Serverless Framework para toda a arquitetura ou começo a fazer pedaços distintos? O início nós fizemos tudo num linguição, assim, ó, pá, CloudFormation gigantesco, ficou terrível. Precisou mudar só o Cognito, que é a parte que vocês recebem um SMS no celular, tive que fazer deploy da stack toda. Isso não faz sentido. Então, nós começamos a fazer o seguinte, nós começamos a dividir para cada um dos microserviços, olha só, cada microserviço que é um Bounded Contest tem o seu template de CloudFormation ou de SAN, e os serviços compartilhados têm um outro template. Porque a maneira como que você faz isso define a maneira que você vai fazer a gestão e as equipes que estão dando manutenção no seu sistema. Equipes, pipelines, isso tem uma gravidade essa decisão. A próxima decisão que nós tivemos foi de alguns patterns que nós vamos utilizar. Quem aqui já ouviu falar desse pattern? CQRS. É algo bem interessante,
bem interessante mesmo e nós utilizamos isso. Então veja, nós temos, é claro que tem algumas operações de consulta que não passa pelo socket, mas a maioria das consultas é pelo socket. E o socket a gente não manda nada por ele. O socket tem uma segregação, leitura pelo socket, escrita via REST. Então nós fizemos um Command Carry Responsibility Segregation. Nós temos workloads de escrita, workloads de leitura, separados e unidos por eventos de maneira assíncrona. Isso é um design pattern bem interessante e muito poderoso. E aqui, isso aqui é uma coisa bem interessante, é um detalhe mais profundo de como que é os WebSockets, porque só fazendo uma pequena revisão, nós temos uma Lambda Function que recebeu um evento e registrou o celular do cliente no IoT Core. Então, só para vocês se relembrarem, o cliente foi lá no café, escaneou o QR Code. Nesse momento que ele escaneou o QR Code, registrou o cliente no tópico do IoT Core. Então, agora eu tenho um canal de comunicação direto com o cliente, eu posso decidir, quero falar com o cliente individual, quero falar com o aplicativo de pedidos, quero falar com o aplicativo do Baristas. Então, dentro do tópico, eu tenho essa decisão. Dependendo da mensagem que eu mando, se eu mando uma mensagem que é só para o cliente, vai só para o cliente. Se eu tenho um tópico que é só para pedidos, vai para a aplicação de pedidos. E eu tenho um tópico que é global, por exemplo, para fechar a loja, que vai para todo mundo. Então esse Publisher Service ele é muito poderoso e super tranquilo de implementar. Utilizamos também coreografia e orquestração. Isso é algo bem importante. Quando que nós vamos utilizar orquestração? Quando que nós vamos usar coreografia? Coreografia utilizamos para domínios distintos. Coreografia é o bus de eventos, tá? A Amazon Event Bridge, coreografia. Não só com ele, tá? Pode ter com SNS também. Pode até ser feito com outros serviços. Agora, orquestração com Step Functions, orquestração. Estamos orquestrando, temos um fluxo. Orquestração é mais dentro de um mesmo domínio. Não faz sentido você ter orquestração para domínios distintos, porque você pode gerar acoplamento entre duas equipes e ter uma única unidade de deployment, que não é bom. Nós saímos de um modelo inicial de API-driven, que conforme isso vai crescendo, isso vai colocando complexidade, é um microserviço, mas a comunicação, que é a integração, a comunicação é considerada monolítica. Temos cada um dos componentes, mas a camada de integração, onde é a parte de maior complexidade, onde mais as coisas podem dar errado, são monolíticas. E agora nós saímos para um componente onde nós temos o Subscription Service e o Loyalty Service, por exemplo, podendo encaixar sem interferir com ninguém. Só criando eventos, reagindo a eventos e não quebra mais nenhuma outra aplicação. Utilizamos o Step Functions CRUD Workflow também, que é um design pattern interessante, mas aqui tem alguns trade-offs. Não é sempre que você precisa, isso aqui é a melhor coisa a ser feito. Não, porque veja que tem complete, cancel, depende do tamanho da empresa, o microserviço de complete, o microserviço de cancel são muito distintos, tem coisas diferentes e pode não caber dentro do mesmo workflow. Aqui nós fizemos dentro do mesmo workflow. E tiveram algumas vantagens, tá? Algumas vantagens. Depois vocês vão receber todos esses slides, tá, pessoal? Os vídeos também. Isso tudo, quem deixou o badge ser escaneado vai receber todo esse material, tá? Uma coisa bem interessante, nós temos um workflow no Step Functions que se chama Standard. E esse workflow Standard, ele tem um poder. O workflow, ele consegue iniciar e ele consegue esperar um task token ser executado para depois ele ir para o próximo passo. Então imagina, olha como é que funciona. A pessoa faz o pedido, inicia o workflow devolve, escolhe agora o seu pedido, passa por todo o evento. A pessoa escolhe o pedido, vai por todo o barreamento de evento, agora vai para o próximo passo. Então a gente orquestra, é como se o orquestrador está aqui, só que ele conversa, ele manda, ele fala assim, faz lá. E quando termina de fazer, volta para ele e fala assim, agora vai para o próximo passo. Então é isso que o Step Functions consegue fazer. E isso faz um design pattern muito importante, que é o Emit on Wait, ou também o Beijo Me Liga. E esse design pattern, ele é interessante porque eu tenho alguns, aqui está genérico, tá? Então eu tenho um primeiro passo. Aí eu tenho esse primeiro passo e eu posso mandar para algum poder computacional fazer o que tem que ser feito.
E eu não fico esperando, eu não fico perguntando se está pronto. A hora que está pronto, ele devolve. Pronto, vai para o próximo passo. E eu consigo, no Step Functions, também colocar uma configuração que eu consigo estabelecer, inclusive, um timeout. Por exemplo, eu tenho um heartbeat de 20 segundos, bem preciso. Se o outro sistema não falou comigo em 20 segundos, deu ruim lá. Não tenho controle nisso. Então, o que eu vou fazer? Vou para o fluxo de exceção de timeout. E isso é algo que corta o que muitos fluxos acontecem, ou assim, de maneira deliberada, ou de maneira que não dá tão para ver de cara, né? Que é ficar fazendo pooling, fazendo timing. Você sai desse modelo, a tesourinha ali, ó. Você sai desse modelo e você entra para um modelo agora onde você não tem idle time. Por que é idle time? Aqui, esse fluxo é muito mais eficiente de custo. Porque esse fluxo não fica reprocessando e perguntando, tá pronto, ele manda. E quando está pronto, a aplicação devolve para o fluxo dizendo, ó, terminei, vai para o próximo passo. Veja que ele está orquestrando filas, está orquestrando tópicos, existe o orquestrador e existe os componentes. Não é aquele orquestrador namorado ciumento que tem que ficar ali do lado, deixa fazer. A hora que devolve, ele consegue ir para a próxima etapa. E quanto custa? Quanto custa? Essa arquitetura, gente, para a maioria dos eventos que a gente tem, por exemplo, aqui, a gente não chegou no Free Tier ainda. A única coisa que custa mais caro é SMS, que a gente consegue trocar isso, por exemplo, para falar com uma API do WhatsApp, ou qualquer outra coisa que surgiu. Mas o resto não chegou nem no Free Tier do serviço da AWS. E por que as startups do Brasil não começam com serverless, com arquitetura assim, desde o início, que é algo super eficiente de custo? Não conhece tanto, e a gente está fazendo um trabalho para conhecer muito mais, para disponibilizar esses materiais, disponibilizar esse conhecimento. Então, uma arquitetura muito eficiente de custo, tá? Galera, tô chegando ao final, tá? Dei uma corrida aqui, peço desculpas, foi um pouquinho rápido, tá? Mas o que vocês podem levar para casa? Quais foram os principais padrões que o Serverless Presso trouxe, tá? Para que vocês podem entender isso como ótimos padrões para vocês desenvolverem dentro da AWS, com arquitetura orientada a eventos e arquitetura serverless. Vocês podem, primeiro, comece com um workflow, vai atachando as coisas, comece a arquitetura orientada a evento. Vocês podem usar o IoT Core para fazer WebSockets, é algo simples de fazer, sem a complexidade de lidar com WebSockets. Tomem cuidado também de escolher certo o que é coreografia, o que é orquestração. E eu deixo vocês com esse site que é incrível, é o Serverless Land, onde tem essa palestra que eu entreguei em muitas línguas, tem praticamente um livro de arquitetura orientada a eventos, tem um workshop, galera. Sabe esse Serverless Presso que eu acabei de falar? Tem um workshop para você fazer o passo a passo na sua conta. Tem um workshop de Serverless Presso, tem um workshop de Step Functions, tem um workshop de Amazon API Gateway, tem o passo a passo, o livro, tá na internet. Só ir para lá e executar na sua conta, beleza? Galera, grato aí, tá? Valeu pela presença de vocês, espero que tenha sido útil para alguma coisa, tá? Por favor, responda a pesquisa. Que eles quiserem também, pode me colocar lá, pode me incluir no LinkedIn, que a gente pode bater um papo aí a respeito de desenvolvimento e arquitetura, tá? Valeu, obrigado.